Dia 23 de agosto de 2023, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui no canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro. É um prazer estar de volta aqui com vocês para conversar um pouco. E olha, assunto é o que não falta. Para dizer a verdade, para falar a verdade e para fazer um vídeo bem feito, eu teria que fazer de 3 a 4 vídeos hoje. Mas, obviamente, não dá tempo, não é fácil para vocês acompanharem todas as informações que surgem e assistirem todos os seus programas prediletos. E eu espero que o meu esteja incluso entre eles, claro. Mas olha só, o principal, mesmo na coleira de Arthur Lira, o atual governo esbanja fortunas na África do Sul. E isto tem consequências. Certo? Esse é o assunto principal que eu quero conversar com vocês, mas claro, não existe um assunto mais quente do dia, ou melhor dizendo, da tarde de hoje, que o avião da Embraer, que transportava ao menos 10 passageiros e caiu no trajeto que fazia entre as cidades de Moscou e São Petersburgo, lá na Rússia, e que entre os 10 passageiros estava Yevgeny Prigozhin. Eu acho que é assim que fala. Se não for, vocês entenderam. E ele estava a bordo e morreu junto com os outros passageiros. Ele que era o líder do grupo Wagner, que há poucos dias tentou destronar o comando do exército russo quando entrou em Moscou com seus soldados. Muito bem. Uns dizem que ele queria derrubar o governo do presidente russo. Outros dizem que ele recebeu $1 bilhão da OTAN para executar o trabalho. E outros dizem que ele apenas queria mostrar a fragilidade do comando militar da Rússia. Verdade ou mentira? Passaram um pano, disseram que perdoava, ele foi embora na boa, né? Mas de repente o avião cai. Caiu, ninguém sabe por quê, nem como, né? E, obviamente, nós que somos um pouco pessimistas, né? Imaginamos que esse avião possa ter sido acidentado. Assim fica melhor, né? Pode ter sido acidentado. Sobre isso nós vamos conversar mais à frente quando tivermos mais informação. Por enquanto, o importante mesmo é dizer que é impressionante como o atual governo brasileiro está sob a coleira de Arthur Lira. E com isto está administrando o Brasil a base de liberação de emendas parlamentares para poder alcançar seus intentos, seus objetivos. A nova demonstração de força de Lira ficou muito caracterizada na decisão que tomou ao retirar do projeto do arcabouço algumas jabuticabas plantadas pelo Senado Federal de Rodrigo Pacheco, que favorecia o Planalto. Em junho, quando a Câmara dos Deputados aprovou aquele arcabouço fiscal, aquele projeto muito mal aparado, o projeto seguiu então para o Senado Federal, que acabou aprovando também o projeto, porém inseriu umas jabuticabas ali, umas mudanças muito malandras, como por exemplo o fim do teto de gastos, que autorizava o governo do Palácio do Planalto a gastar até 40 bilhões acima do teto de gastos. Veja só, né? E automaticamente aumentaria o rombo do caixa do governo. Toda vez que o Senado Federal recebe um projeto que chega da Câmara, aprova, mas faz alguma alteração, esse projeto tem que voltar à Câmara para que ela chancele as alterações. É a Câmara dos Deputados que bate o carimbo de aprovado. Horas,
Evidentemente que o Arthur Lira, que é pouquinho malandro, digamos assim, disse não para essa autorização dada pelo Senado ao governo e disse que esses 40 bilhões adicionais que obviamente o Palácio do Planalto queria, poderia ser inclusos na nova lei de diretrizes orçamentárias para 2024. E para quem não se lembra o que é Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, ela significa aquilo que, digamos, o que é determinado como regra para as despesas tanto do Poder Executivo, como do Legislativo e do Judiciário. Então, é Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então o Lira falou, não, vocês precisam de 40 bi a mais? Coloquem na LDO. Óbvio. É óbvio que o Lira poderia ter sido, ok, tudo bem, já o Senado já aprovou, né? Mas não, isso é uma maneira de dizer o seguinte, eu tenho a coleira, vocês dependem de mim. Muito bem. Mas não foi só essa derrota que o Palácio do Planalto teve, porque outra derrota foi a tentativa do ministro da Economia, o Fernando Haddad, de emplacar uma medida provisória, aquela de número 1171 de 2023 agora, que estabelecia a taxação de impostos em offshores, que são valores de bens e direitos fora do Brasil, principalmente montantes em paraísos fiscais, é claro. Evidentemente que grande parte dos parlamentares se colocou contra essa taxação e o governo teve que retirar de pauta essa medida provisória, né? E o Fernando Haddad dizia que era importante taxar para cobrir a despesa que terá com o aumento de isenção de imposto de renda para a população brasileira. Então eles vão aumentar o valor para a isenção, mas precisava cobrir essa diferença. A ideia foi taxar offshores. Todo aquele camaradinho que tem um dinheirinho lá fora, escondido, guardado, né? Não gostaram da ideia. Opa, vai taxar meu dinheirinho que está lá fora? Eu já coloquei lá fora para pagar menos imposto. Então caíram do cavalo mais uma vez. E foi outra vitória de Lira sobre o atual mandante brasileiro. Agora, como não possui uma pauta definida de governo, uma pauta para administrar o país, já que nem sequer apresentou um plano de governo antes do pleito de outubro de 2022, pois o atual mandante já teria que ter esse plano, ele e seus asseclas decidem então por impulso, em qualquer decisão, mesmo que sejam as mais importantes para o Brasil. O presidente brasileiro, por exemplo, tem trabalhado para que os seus aliados políticos da América Latina e também alguns da Ásia, principalmente a gigante chinesa, passem a adotar suas moedas locais para comercialização entre eles, abandonando assim o dólar como moeda referência global. Mas, no entanto, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, disse hoje, ainda lá em Joanesburgo, na África do Sul, que o governo brasileiro encaminhou à Argentina uma proposta para garantir as exportações brasileiras ao país vizinho, utilizando sabe o quê? Nem o real e nem o peso, mas utilizando o yuan. Olha só! Então o Brasil quer comercializar com a Argentina se utilizando do yuan como moeda de troca. Muito bem. A Argentina, que tem pouquíssimas reservas em dólares, faria os pagamentos em yuan chinês, que seria convertido pelo Banco do Brasil em Londres. Não sei por que em Londres, mas é lá. Aí, os exportadores brasileiros, então, receberiam os devidos pagamentos
já em reais. Pode ser uma boa notícia, disse o Fernando Haddad, se a Argentina concordar, porque eles podem ter algum fluxo de venda dos seus produtos com 100% de garantia. E para o Brasil não haveria problema algum, porque há garantia de que o câmbio vai ser feito do yuan para o real, disse ele. Pois é, o magnífico ministro da economia brasileira, ministro do magnífico presidente brasileiro, só não lembrou a quem de direito que o yuan não é uma moeda estável, até porque a China não possui um banco central independente, mas sim dependente do bom humor de Xi Jinping, que, aliás, estava presente lá na reunião em Joanesburgo e deve ter rido muito por dentro ao perceber a bobagem que o Brasil pretende fazer. Pois é nessa toada que o Brasil vai descendo a ladeira, como dizia o grande compositor Moraes Moreira, não é isso? Sem se preocupar que o pobre ainda não pode comprar a tão sonhada picanha, pois a eles tudo e ao pobre nada. Ainda na África do Sul, as 2 diárias do atual presidente e de sua primeira-dama renderam ao menos R$200 mil ao luxuoso hotel de Leonardo, que hospedou o casal por conta de quem paga impostos. Isso tudo segundo o portal da Transparência. E a notícia vem lá do jornal Diário do Poder, né? De hoje, dia 23 de agosto. Só a hospedagem de 2 diárias custou R$158.800, mais de 120 vezes o valor do salário mínimo brasileiro, para as suas excelências desfrutarem as 2 noites de luxo. Em apenas 8 meses, o atual mandante já torrou mais de 25 milhões de reais em viagens internacionais. Isto sem contar os custos com o avião presidencial. O mandante brasileiro desembolsou R$6.600 para alugar uma sala para assessoria de imprensa e mais R$27.700 para equipar o ambiente. Além disso, a comitiva dessa farra do boi quis outra sala de reunião separada, além daquelas destinadas aos jornalistas ou aos blogueiros que acompanharam a comitiva, porque é tudo essa turma aí da imprensa, né, que a gente já conhece. O hotel cobrou mais R$6.700 dos contribuintes brasileiros. Isso tudo talvez justifique a fuga de dinheiro que somente nesse mês de agosto já registra mais de 10 bilhões de reais enviados para o exterior. E talvez também explique por que o saldo de recursos ingressando no Brasil, a título de investimentos, pode já entrar em negativo agora em setembro. Ou seja, vai sair mais dinheiro do que entrar. Atualmente são pouco mais de 13 bilhões de saldo positivo. Isso em todo o ano de 2023, que pode, obviamente, desaparecer com essa sangria, né? Se essa sangria continuar nesse ritmo. Enquanto isto, depois daquele bate-boca, daquele forrobodó ocorrido no dia de ontem na sessão cancelada da CPMI, o presidente da mesa, Arthur Maia, disse em alto e bom som que, se querem fazer uma CPMI para discutir joias, que façam outra. Mas aqui não. Ele descartou trazer para o escopo do colegiado as investigações sobre o caso das supostas joias, né, desviadas envolvendo o ex-presidente. E sua declaração, claro, que vai na contramão da relatora, a senadora Elisiane Gama, né? Amiguinha do Flávio Dino,
que tem defendido ampliar as investigações com a clara intenção de colocar o nome do ex-presidente, o melhor que tivemos, aliás, né, em seu relatório final. Essa CPMI não vai adentrar em casos de corrupção ou de vendas de joias, pois isso não está relacionado com o dia 8 de janeiro. Ou alguém aqui vai imaginar que o ex-presidente estava mandando Pix para patrocinar os atos daquele dia? Questionou o Arthur Maia. E ainda completou: obviamente que não. Então, esse foi o motivo do bate-boca, né? Do forró-bodó, do chuta-galo, que aconteceu lá na sessão da CPMI que não ocorreu, né? Então, meus amigos, é como eu disse a vocês, são muitas informações diferentes para se discutir, mas eu trouxe aqui um resumão de tudo. E depois, se necessário for, eu vou abranger de uma forma mais detalhada cada item. Mas, por enquanto, eu peço a vocês que não deixem de se inscrever no Terra Brasilis News, que colaborem com o canal para que a gente se mantenha vivo. São poucos os canais hoje que ainda estão discutindo política com seriedade, como eu procuro fazer. Convidem os amigos para assinarem o canal, para fazerem parte desse canal e também para conhecerem a plataforma Rumble. Hoje não tem vídeo lá na outra plataforma, mas amanhã terá. E eu só tenho que agradecer a presença de vocês, desejando aí um bom final de dia, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.